Boa noite, pessoal. Tá no ar mais um On Esportes aqui para você na sua On TV. Atualmente, pontualmente, aproveitar já para passar a situação, porque acabaram os dois jogos e o Santa Cruz acabou perdendo para o América Mineiro por 1-0. E o Náutico, deixa eu só conferir aqui se aconteceu o que todo mundo já vem esperando que aconteça do Náutico. É isso mesmo, cadê? Vamos lá, a internet vai me ajudar, ajudou. Goiás 3-2 para a equipe do Náutico. Mas olha, hoje, deixa eu informar a data, 20 de junho de 2017. E antes da gente começar a falar de futebol, antes da gente passar aqui as redes sociais e como você pode interagir com a gente, deixa eu ser educada e dar boa noite ao nosso convidado. Uma pessoa, olha, de primeira estava conversando aqui nos bastidores, alguém inteligentíssimo, alguém que tem muito aí para render. O futebol brasileiro tem que voltar a olhar para o pessoal que está aí disperso fora do Brasil. Marcelinho Salazar, boa noite, seja bem-vindo ao On Esportes. Boa noite, Stella, boa noite a todos os telespectadores e muito obrigado pelo convite de participar aqui do programa. Vamos aí conversar um pouquinho sobre futebol. Como eu disse, no stories lá da gente no Instagram, eu fiz a pergunta, disse ele que era a pergunta de 1 milhão, né? Eu quero saber, ele, como auxiliar técnico, tem uma visão de treinador, tá aí tirando a classe A, né? Como é que se chama? A licença A. Licença A, exatamente. Tá tirando a licença A, ou seja, em 2019 ele já pode ser treinador de Série A aqui no Brasil. E eu queria saber dele, ele não vai responder agora, mas eu queria saber dele, ele como técnico do Náutico, o que é que ele faria para tirar o Timbu dessa situação. A gente sabe que o buraco é mais embaixo, mas o negócio está bem difícil. Olha, você está querendo participar com a gente? Não se preocupe, tem várias formas disso, inclusive uma nova forma a partir de hoje. Você quer mandar a sua opinião, quer mandar a sua pergunta para o Marcelinho, o que é que ele acha, de novidades, ele que é treinador no Quite, tá? Só para informar, ele é treinador no Quite. Então manda a hashtag pra gente, On Esportes, tá aparecendo aqui no canto superior da sua tela, hashtag On Esportes, ou então através do Twitter, no @OnTVEsportes, @OnTVEsportes. A gente também tá no Facebook, no facebook.com/OnTV188, como tá aparecendo aqui embaixo, e também no Instagram. No Instagram a gente está como @OnTV_188. Esse é o canal da NET que você está acompanhando a gente. Vai sair da NET daqui a pouquinho? Não se preocupe, você pode acompanhar a gente pela internet também, no ontv.digital. Você clica lá, a gente está passando ao vivo nesse exato momento para qualquer lugar do mundo. Estela, eu perdi o programa. E agora? Como é que eu faço para acompanhar? Não se preocupe, a gente também agora está no YouTube, certo? Você vai colocar lá, On TV, canal 188 NET. Eu não sei se os meninos vão colocar aqui embaixo, mas só explicando, tem que colocar o ON, certo? Com um O maiúsculo, TV também maiúsculo, canal com C maiúsculo, 188 NET, o NET tudo maiúsculo. Então, On TV, canal 188 NET, aí você vai poder acompanhar o On Esportes de hoje, depois que passar, né? Gente, vamos passar os resultados do que está acontecendo nessa Série B rapidinho. A gente hoje vai ter comunicação direto com a Arena de Pernambuco, o Alex Santos está por lá. Quem está por lá também é o Thiago Silva e eles vão passar mais informações daqui a pouquinho a respeito dos jogos. A gente teve Juventude e Brasil de Pelotas. O Juventude perdeu por 2-1 do Brasil, certo? O Santa Cruz perdeu para o América por 1-0. Náutico perdeu para o Goiás por 3-2. Tá acontecendo agora. Figueirense e Luverdense 2-2 esse jogo. O ABC perde para o CRB por 1-0. E a gente está tendo também Londrina e Criciúma 0-0. E Paysandu e Boa Esporte também 0-0. Essa rodada só se encerra hoje, às 9h30 da noite, com Vila Nova e Ceará, Guarani e Oeste e Internacional e Paraná. Mas a atual situação do Santa Cruz está na 6ª posição, caiu 2 posições com 13 pontos conquistados. O G4 está na primeira colocação, o Juventude com 18 pontos. O Guarani na 2ª posição com 15 pontos. O Goiás na 3ª colocação com 14 pontos. E o Vila Nova também com 14 pontos, mas ocupando a 4ª colocação. Já o Náutico, nada mudou, minha gente. Perdeu mais um jogo, tá com 2 pontos conquistados e segue na lanterna. O Náutico e a Série C estão começando a entrar em um relacionamento sério, porque
tá ficando difícil essa situação de reverter, Marcelo. Cada vez mais. Hoje você vê que o Brasil ganhou do Juventude, né? O Brasil estava lá embaixo e ganhou do Juventude, que é o líder, mas o Náutico ainda não conseguiu conseguir essa vitória que possa mudar essa dinâmica negativa que ele está desde o começo da Série B. É muito importante, era muito importante o Náutico conseguir hoje, até por ser o primeiro jogo do Beto Campos no comando efetivo do time, mas infelizmente eles não conseguiram a vitória, perderam o pênalti no primeiro tempo ali com o Gilmar, e cada vez mais a situação do Náutico vai piorando. Cada rodada que passa são 3 pontos a menos em jogo, e as outras equipes vão ganhando. A distância do Náutico para a última equipe do Z4, que é o Criciúma, que está com 9 pontos, igualado com Boa Esporte e Luverdense, todos esses têm 9 pontos, é de 7 pontos. O Náutico, que podia vencer 2 jogos e tentar sair dessa zona do rebaixamento, agora precisa vencer 3 jogos consecutivos e torcer para que esses outros 3 clubes, o Criciúma, o Boa Esporte e o Luverdense, ou quem quer que entre nesse Z4, perca também. Então, assim, a partir do momento que começa a não depender só de si, né, e depender dos outros também, a gente vê que o negócio está complicado. Na verdade, o Náutico ainda depende de si, porque são muitos pontos ainda em jogo. Entrar nesse pensamento eu acho que não é uma boa, porque tem que pensar jogo a jogo. A cada jogo tentar conseguir 3 pontos e pensar a longo prazo. Se for pensar e colocar na cabeça, eu tenho que sair daqui a 3 jogos e não sair, isso só piora as coisas. Então, pensar jogo a jogo. O próximo jogo, eu acho que é contra o Guarani, tentar ir lá e conseguir os 3 pontos, porque não vai ter jogo fácil. Exatamente. Então, é o time tentar se unir, se reerguer, e que o treinador possa colocar em campo a filosofia dele. Também é difícil porque... É o primeiro jogo dele também, né? A gente não pode nem avaliar muito o Beto Campos, foi o primeiro jogo dele. Não, eu não falo nem nesse ponto, mas é difícil porque ele já chega no meio da competição com jogos entre semanas, então não tem tempo hábil de treino, você não consegue treinar com qualidade jogando quarta e domingo, porque o atleta precisa pelo menos 72 horas para se recuperar completamente de um jogo, e às vezes essas 72 horas é o espaço entre um jogo e outro, com uma viagem no meio. Então é impossível o treinador nessa dinâmica conseguir mudar tantos comportamentos. É mais um trabalho ali realmente de conversa e tentar de qualquer maneira essa vitória, que eu acho que é primordial para o Náutico conseguir a primeira vitória na Série B e pensar jogo a jogo. Que assim seja, viu? Porque eu espero que quando sair a primeira vitória, venha o resto assim de carreata. Porque ontem a gente comentava aqui que eram necessários de 30 jogos o Náutico vencer 15. O Marcelo tá certo, tem que se pensar jogo a jogo, tem. Mas a gente também tem que parar para pensar que... claro, de grão em grão a galinha enche o papo, de pedacinho em pedacinho, de caminhada em caminhada, passo a passo, o Náutico pode chegar a sair desse Z4. Agora, tem uma coisa que influencia muito, e a gente vai debater daqui a pouquinho, Marcelo, que é o extracampo do Náutico, que infelizmente atrapalha o Náutico, não é de hoje, essa questão política, essa questão o que eu acho, o que eu penso, é diferente do que você acha, que você pensa, e fica essa guerra, e no final das contas ninguém resolve nada. Administrativamente falando, o Náutico também peca muito, e só para exemplificar isso, hoje a dívida do Eli Carlos com o Náutico gira em mais de R$1 milhão, minha gente. Para se negociar isso, paga advogado, é toda uma questão, uma burocracia que tem que se cumprir, assim, é tudo bem complicado. O que está acontecendo dentro de campo e o que está acontecendo fora, parece que estão se casando para que nada continue ou volte a andar no Náutico, e desse jeito está bem difícil. Mas olha, a gente vai falar mais do Náutico daqui a pouquinho, isso porque a gente vai começar a falar agora do Sport. O Leão que joga amanhã contra o Atlético Mineiro, e o Patrick, o volante Patrick, falou do que é que precisa para poder o Sport também sair dessa situação. Já não ganha aí há uns 2 jogos, e é necessário, é importante que o Sport mude de atitude. E o Patrick fala pra gente que atitude é essa, conversou hoje com os amigos radialistas, e fala pra gente que atitude é essa do Sport que precisa mudar para voltar a ganhar.
Tá, daqui a pouquinho então a gente vai ouvir o Patrick. Só lembrando que o Sport viajou hoje de noite para Minas Gerais, onde vai enfrentar o Atlético, como eu falei. Matheus Ferraz vai ser emprestado, o que tantos torcedores pediam, que era a saída do Matheus Ferraz. Ele está indo para o Goiás, vai jogar a Série B agora e vai ficar lá até o final do ano. Quem não viajou com o elenco hoje foi o Tomás. O meia Tomás acabou não viajando, sentiu novamente a lesão que incomodava e que poderia ter tirado ele do jogo contra o Vitória. O time não está definido, o Vanderlei Luxemburgo não treinou com bola ainda essa semana. O Marcelo, melhor do que ninguém, já estava falando a respeito disso um pouquinho antes. Essa questão, né? Não tem tempo, não. Tem que mudar de postura e você fica se perguntando o que é que tem que fazer. Realmente é uma sinuca de bico. Eu comentei antes aqui sobre o Ney Franco, que eu acho que o Ney Franco foi embora do Sport sem nem saber o nome de todos os jogadores, porque veio aí do Sport ali naquelas 5 competições, né, que foi a época que eles estavam ali com muitos jogos e, enfim, sem conhecer os atletas. Foi muito questionado nas substituições, mas a gente sabe que se você não conhece o teu plantel, os teus atletas, é difícil. Você termina escolhendo alguns em quem você confia, mesmo eles estando cansados, porque você sabe do rendimento, mas a gente sabe também que o rendimento de um jogador cansado não é o mesmo se ele está 100% recuperado fisicamente. Então o Luxemburgo está sofrendo a mesma coisa agora. Na coletiva, depois do último jogo, ele colocou o dedo na ferida sobre a atitude, que isso aí é uma coisa que independe de tática, e que o Sport realmente pecou na atitude, que era uma final contra o Vitória, e eles realmente faltou um pouco essa garra que o torcedor esperava. Mas o Luxemburgo, com toda a experiência que ele tem, ele vai fazer o melhor dele para tentar usar o pouco tempo que ele tem para ajustar ali o time do Sport, para que o rendimento seja melhor e o Sport consiga também pontuar contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Anjinho da Guarda, que está aqui no meu ponto querido. A gente pode chamar agora o Patrick vai falar com a gente para falar a respeito dessa questão de mudança. Não vai falar o Patrick agora? Pronto. O Anjinho da Guarda acabou de dizer que a gente vai ouvir o Patrick, então ele vai falar a respeito dessa mudança de atitude da equipe do Sport. O que é que precisa mudar finalmente? Campo, na prática, que atitude é essa? É correr um pouquinho mais, é tentar enxergar o companheiro, é de repente reclamar com alguém que está fora da posição que o técnico pediu? Na prática, dentro do campo, que atitude é essa? Os jogos do Campeonato Brasileiro são jogos bastante equilibrados e difíceis. Eu acho que a gente tem que ficar atento 100%, 90 minutos durante a partida, e muitas partidas são decididas em detalhes. Eu acho que a gente tem que ter essa concentração a mais. E durante a partida também não dormir, não esguarnecer, não deixar de lutar, porque 1 minuto que você dá de espaço para o adversário pode criar uma grande situação a favor deles. Então, ficar atento o tempo todo, lutar o tempo todo, brigar, e quando tiver a bola jogar, pôr sua qualidade em prática e ficar atento aos detalhes, porque jogos difíceis também são definidos em detalhes. E em fração de segundos você acaba perdendo o jogo. Então, é essa atitude que a gente tem que pôr em campo, esse pensamento, essa concentração, esse foco, que assim a gente fica forte e mostramos contra o Flamengo. Para pontuar nessas 2 próximas rodadas. Sabe que são 2 jogos difíceis, mas eu acho que não tem muito o que pensar. Analisar o adversário, estudar, se preparar da melhor maneira possível e pontuar o maior número de pontos possível. Esse é o foco, a meta. É verdade, tem que mudar, Patrick. Tem que mudar, tem que ter atitude mesmo. A equipe do Sport tá faltando muito isso. A gente vai partir para um break e daqui a pouquinho a gente volta. Tem informações direto da Arena de Pernambuco, direto com o Alex Santos. A gente vai passar também a coletiva de imprensa, a primeira coletiva como técnico do Milton Campos. Fique ligado, fique on.